Fala galera do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem de 2014, PPL, onde a gente tem o conteúdo de soluções, mais especificamente de diluição de mistura, e o nível pode ser considerado de médio, de repente é difícil. O enunciado pode nos deixar um pouco confusos, né? Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool 70 fornecido na troca deve ser mais próximo de... O que acontece? Quando a gente tem uma diluição, a gente tem uma solução com uma concentração inicial vezes um volume inicial. E ao diluir, a concentração final fica menor e o volume final fica maior. Mas quando eu multiplico uma concentração por um volume, eu vou ter um resultado de massa. Por exemplo, uma concentração de 1 grama por litro vezes 1 litro vai me dar uma quantidade de 1 grama. E se eu digo que essa concentração vezes esse volume é igual à concentração final vezes o volume final, é porque a quantidade de massa é igual dos dois lados. Então, ao fazer esse tipo de conta, eu vou garantir que a quantidade de etanol em massa seja a mesma, certo? Por isso que essa fórmula da diluição de soluções vai funcionar para essa questão. A concentração do etanol é dada em título, é um tipo de concentração, de 96%. Então, a concentração inicial do etanol é 96%. E o volume inicial são 1.000 litros. O volume final é o que eu quero descobrir. E eu quero descobrir para ter uma concentração final igual a 70%. Para resolver, basta utilizar essa relação de diluição. Então, um álcool 96% vezes os 1.000 litros, é igual a uma concentração de 70%, que é uma concentração menor, vezes um volume que precisa ser maior, que é o nosso volume final. Esse volume final, então, se calcula 96% vezes 1.000 litros dividido por 70%. O volume final vai resultar em 1.371,4 litros, que é um volume maior do que o inicial, como era de se esperar. E esse valor, né, a gente encontra na alternativa letra B, que é a resposta dessa questão, certo? Gostou da resolução? Avalie o exercício ali na plataforma. Bons estudos e até um próximo exercício!
Fala galera do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem de 2017 que trata de estequiometria e de nível difícil, certo? O enunciado nos pergunta o número de litros de suco de laranja que corresponde à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente. Ao ler o texto, nós podemos perceber que a vitamina C tem massa molar igual a 176 grama por mol, certo? Isso significa o quê? Que em 1 mol de vitamina C nós temos 176 gramas. No comprimido efervescente, o texto diz que o comprimido tem 0,006 mol de vitamina C. 0,006 mol de vitamina C é quanto em massa? Por que a gente vai fazer essa conta? Porque a informação de volume de suco de laranja relaciona uma quantidade em gramas de vitamina C. E o comprimido nos dá a informação em mol. Então, nós vamos passar mol para grama para depois conseguir descobrir quanto de suco precisa ingerir, certo? Vamos passo a passo. X aqui nesse cálculo é 176 gramas vezes 0,006 mol dividido por 1 mol. Então, o nosso valor de X vai ser igual a 1,056 gramas. Essa é a quantidade em massa de vitamina C em um comprimido, certo? Tendo essa informação, a gente consegue relacionar o comprimido com o suco de laranja, porque o texto nos diz que em 200 ml de suco de laranja tem 0,07 gramas de vitamina C. Um comprimido tem 1,056 grama. Quantos ml de suco de laranja a gente precisaria ingerir para conseguir ingerir essa quantidade de vitamina C? É o nosso Y. Então, o Y, que é o volume, vai ser 200 ml vezes 1,056 grama dividido por 0,07 gramas. Y vai ter o valor de aproximadamente 3.000 ml, que é um valor aproximadamente de 3 litros. Sendo assim, a resposta da questão é letra E, aproximadamente 3 litros de suco de laranja precisam ser ingeridos para que a quantidade de vitamina C seja semelhante à de um comprimido efervescente, certo? Gostou da resolução? Avalie esse exercício ali na plataforma. Bons estudos e até uma próxima!
Fala galera do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem de 2016 que trata aí do assunto de soluções, concentração, estequiometria e é considerada de nível fácil, certo? Na produção de 27 mil litros de etanol, qual é a quantidade de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça? Como é que a gente vai fazer esse cálculo, certo? Ao ler a questão, a gente percebe que cada litro de etanol produz cerca de 18 litros de vinhaça. Então, para 1 litro de etanol, se tem 18 litros de vinhaça. A questão pergunta a quantidade para 27 mil litros de etanol. 27 mil litros vão ser quantos litros de vinhaça? É o meu X. Então, X será igual a 18 litros de vinhaça vezes 27 mil litros de etanol dividido por 1 litro de etanol. Então, minha resposta vai ser 486 mil litros de vinhaça, que são produzidos a partir de 27 mil litros de etanol, certo? E aí, nessa quantidade de vinhaça, quanto de fósforo eu tenho? Pessoal, o fósforo é aquele representado pela letra P, certo? Então, se em 1 litro de vinhaça eu vou ter 60 miligramas por litro, né? Que é essa informação que a gente está escrevendo aqui, ó. 60 miligramas por litro de fósforo significa que em 1 litro de vinhaça eu tenho 60 miligramas. Em 486 mil litros de vinhaça, que são aqueles obtidos a partir dos 27 mil litros de etanol, quanto de fósforo eu tenho? Então, essa quantidade de fósforo vai ser o quê? Vai ser 486 mil vezes 60 miligramas dividido por 1 litro. E esse valor vai dar 29 milhões 160 mil miligramas, que é igual a eu dizer que isso aqui equivale a 29,16 quilogramas. A gente faz a transição aqui, eu corto esses 3 zeros com o milho e 29.160 gramas passa a ser 29,16 quilogramas. Então, a quantidade de fósforo aproximada é de letra B, 29 quilos. Certo, pessoal? Gostou da resolução? Avalie o exercício ali na plataforma. Bons estudos e até uma próxima!
Fala, galerinha do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem Digital de 2020, de nível fácil, que aborda os conteúdos de separação de misturas, processos físicos e químicos, onde a gente tem que saber diferenciar um do outro. No enunciado é feita a seguinte pergunta: quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? E a gente tem que entender a diferença entre um método químico de um processo físico. Um processo físico, as substâncias são separadas numa mistura com auxílio de uma mudança de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gás, entre outros tipos de interação. Enquanto, quando se fala de método químico, ocorre a transformação da matéria. A gente tem a transformação de uma substância em outra, através de uma reação química. Nas alternativas, a única opção que envolve transformação das substâncias é a letra A, onde a gente tem a hidrólise, que é uma reação que envolve a presença de água para a transformação das substâncias, e a pirólise, onde a reação química acontece com auxílio da temperatura. Nas outras alternativas, há sempre pelo menos uma opção que depende somente de um processo físico. A secagem, a gente tem uma mudança de estado físico da matéria, sem transformar a matéria, por exemplo, a água passando de líquido para vapor. Na moagem, a gente tem a diminuição do tamanho de partícula de uma substância, mas a substância não se transforma em outra. Na separação, separa uma substância da outra sem transformação, sem reação química. E o mesmo serve para a letra E em relação à secagem. Então, somente a letra A tem como característica, a alternativa onde só ocorrem reações químicas, certo? Se gostou da resolução, avalie o exercício ali na plataforma. Bons estudos e até o próximo exercício.
Fala galera do Me Salva, tudo bom? Essa é uma questão do Enem de 2020, considerada fácil, onde a gente tem o seguinte questionamento no enunciado. Os impactos decorrentes do derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, então houve um derramamento de petróleo e ele vai impactar o meio ambiente. E esse meio ambiente, no caso, é uma bacia hidrográfica, onde tem a presença de água. E o que a gente tem que pensar é que a água é polar, enquanto o petróleo é apolar. Eles não se misturam, assim como o óleo não se mistura na água. E substâncias orgânicas, no geral, são menos densas do que a água. O óleo flutua na água, o petróleo também. A gente pode lembrar daquelas imagens quando tem vazamento de petróleo no oceano, a gente enxerga aquelas bolhas de petróleo flutuando no oceano. Então, observando as alternativas, a gente percebe que a resposta é a letra D. O petróleo tem caráter hidrofóbico. O que é hidrofóbico? É que não interage bem com água, tem medo de água. Então, ele não se mistura com a água por ser apolar. E ele também é uma substância uma mistura de baixa densidade, pois é composta por substâncias orgânicas que são menos densas que a água. E isso impede as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera e provoca aí um impacto ambiental negativo para o ecossistema, certo? Todas as outras alternativas acabam tendo alguma informação errada. O petróleo não se dissolve na água, ele não acidifica o meio, ele não reage com a água e também não tem cadeia pequena. O petróleo é uma mistura e algumas substâncias têm cadeias enormes, aí com mais de 20 carbonos na cadeia principal, certo? E é isso, pessoal. Gostou da resolução? Avalie o exercício ali na plataforma. Bons estudos e até um próximo exercício.